estar aqui na Igreja Batista das Nações, recebendo o convite do nosso pastor Alain, quando ele me pegou de surpresa para vir ministrar aqui a palavra, porque eu conheço bem o pastor, ele é bem minucioso nessa parte de convidar alguém para vir ministrar aqui, mas eu louvo a Deus pela nossa amizade, pelo respeito que eu tenho com o pastor, toda a sua família, ele também é o meu pastor, meu professor, já me deu algumas orientações, já segui, e Jesus, ele é e continuará sendo o centro dessa nossa amizade, desse nosso companheirismo e desse caminho que estamos trilhando juntos. Amém. Amém. Pastor, uma vez. Com ele a gente só não tem tristeza, com ele a gente está o tempo todo alegre, mas também só quem sabe é Deus, o seu coração, não é verdade? 1 Samuel capítulo 1, devemos ler 2 versículos alternados. Só 2 versículos, mas não está na sua sequência, que é o versículo 17 e o versículo 27 de 1 Samuel e o seu capítulo 1. Amém? Todos acharam? Eu fiquei, meu Deus, para pregar na igreja do pastor, me ajude, meu Senhor, me ajude, porque para pregar diante de um professor não é muito fácil não, viu, igreja? Porque não podemos cometer seus deslizes, e assim também como seu aluno temos que mostrar que estamos aprendendo, na verdade. Então aqui é como uma prova. Espero que lá naquela prova, na 10ª aula, já tenha algum ponto do Senhor. Amém? Mas no versículo 17 de 1 Samuel, no capítulo 1, diz assim: então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E o 27 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Amém? Igreja, como o pastor já tinha falado, mas eu lendo aqui essa passagem, e eu conversando muito com a minha esposa em casa a respeito de tudo isso com que essa mulher ela veio passar. A Bíblia ela nos mostra de uma forma em que, se a gente procurar se colocar no lugar dessa mulher, a gente já começa a sofrer, só imaginando todo o sofrimento, toda a angústia que essa mulher passou. E que quando a gente começa a entrar verdadeiramente pesquisando, mergulhando, a gente começa a descobrir cada vez coisas que ninguém aqui queria passar e nem quer. E a gente vê que, diante de toda a situação, e principalmente igreja, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, da forma como ele está sendo dirigido, você vai perceber que para o que Deus ele quis realizar aqui, não é muito diferente. Porque vivendo nesses dias cruciais que a gente estamos vivendo, dias terríveis que a gente sabe, não é? Principalmente a internet, ela nos mostra muita violência, os canais de TV nos mostram muitas desgraças. Só que a gente, vendo tudo isso, e principalmente no que tem respeito a crer, e principalmente crer nas providências de Deus, para muitos crentes eles começam a oscilar um pouco, por conta do tamanho
oportunidade e ela possa estar acontecendo. E por mais crente que somos, por mais que venhamos a nos tornar mais perto de Deus, a gente vê que sempre vai existir um contexto, uma coisa que pedimos a Deus, mas queremos que aconteça no imediato, com que aconteça o mais rápido possível. E não adianta fugir, igreja, porque somos assim. Se alguém aqui disser, não, mas eu tenho tanta paciência que eu consigo esperar. Sim, eu concordo. Até certo ponto. Até certo ponto você consegue ir esperando. Mas o tempo passando, e você não vendo nada acontecer, você começa a ser tomado por aflição, você começa a ser tomado por pressa. Por quê? Porque querendo que as coisas aconteçam, e entra dia, sai dia, entra ano, sai ano, e você não vê acontecendo nada. E dentro dessa geração que nós estamos vivendo, que a gente possamos chamar de uma geração estressada, uma geração apressada. Por quê? Porque tudo se demora. E dentro dessa demora que possa estar acontecendo, o que é que vem dentro de você? A incerteza, querer desistir, querer sair do lugar, sair até mesmo da presença do Senhor. Pastor, estou indo embora, porque você não está vendo nada. Não é fácil, gente. Cada um aqui tem uma questão, cada um aqui tem uma situação difícil. Para uns já foi até resolvida, para outros foram resolvidas em pouco tempo, mas tem pessoas aqui que estão há muito tempo e ainda nada aconteceu. Mas Deus, Ele já vem falando desde o início do culto, igreja, dizendo que você não pode desistir, dizendo que você não pode correr, dizendo assim que eu estou no controle de tudo. Deus usou grandemente aqui o pastor lá no início do culto, e principalmente a mim, me emocionei muito, porque que quando a gente diz que Deus está no controle, igreja, é porque Ele está no controle. Porque ninguém pode chegar aqui para estar dizendo palavras vãs, estar falando coisas aleatoriamente. É porque Deus conduzindo o servo dele para a sua igreja, porque Deus Ele conhece cada um que está aqui. E Ele sabe como está o teu coração. Aleluia. E a gente vê, igreja, que essa passagem aqui que fala de todo o sofrimento de Ana, a gente observa que ela nos provoca a paciência, ela nos provoca a acreditar, e ela também nos provoca dentro do objetivo de que se eu desistir, se eu não operar a paciência, aí é que realmente não vai acontecer nada. E a gente sabe, igreja, que o processo que essa mulher passou não foi fácil. E Deus, quando Ele, para vir resolver toda essa situação, não estava mais acontecendo um relacionamento entre o povo de Israel com Deus. Estava muito difícil as aproximações daquele povo com Ele, por conta de que o povo ele tinha aberto a mão, ele tinha desistido do governo soberano de Deus, que é o governo teocrático. E tudo por causa de quê? Por causa dos seus representantes, da forma como eles agiam naquele tempo, que não é diferente dos tempos de hoje. O representante da nação que nós vivemos, a gente está vendo a bagunça que está acontecendo, principalmente lá em Brasília, a gente sabe disso. E a gente vê que quando a gente vai começar a comparar, é a mesma coisa. E por conta desses representantes
duvidar. E a gente sabe que quando a gente estamos com Deus verdadeiramente, a gente sabe que a gente não está perdendo nada. Não é assim? E ver que Deus, ele já não tinha mais com o que falar com aquele povo, pastor. Porque o povo já estava tudo direcionado. Tipo outra linguagem. Eles não procuravam mais viver na linguagem de Deus, naquilo que Deus queria trazer para eles. Então, o povo já todo corrompido, com aquela corrupção toda generalizada no meio daquele povo, Deus precisava fazer algo para mudar aquela situação. Ele precisava fazer algo. E Deus, para querer uma pessoa de um caráter especial para provocar assim um avivamento nele, a Bíblia diz que Deus ele faz algo no meio do silêncio. Ele trabalha caladinho. Por isso que lemos antes o que essa passagem ela provoca em mim e em você: paciência, a saber a esperar. E aonde a gente pode entrar aqui no livro é que quando ele começa abordando todo o contexto de uma família que era o projeto dele, a gente vê que no capítulo 1, no versículo 1, diz que havia um homem de Ramataís, ao fim da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana. E ele diz que esse homem tinha duas mulheres, e uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E Elcana, igreja, ele nesse tempo ele era um jovem levita, que vinha de uma linhagem sacerdotal. E ele, sendo levita, ele entendia de adoração, ele entendia de sacrifício, ele sabia o que era sacrificar para ter as coisas de Deus. É feito aquela coisa, a gente diz que ama, mas é da boca para fora. E se você não viver inteiramente com o seu coração virado para Ele, você não vai entender o que é passar um sacrifício para almejar o algo de Deus. Só que Deus ele precisava de um projeto, de uma grande urgência, para não abrir mão daquele povo. E ele precisava avivar aquele povo, trazer aquele povo de volta para si, para viver as coisas dele. E o que é que Deus faz? Ele pega Elcana, um jovem, e pega também uma jovem que, segundo a cultura, a partir dos 12 anos, a mãe ela já passava a ensinar os cuidados que essa jovem, da forma como ela ia amadurecer na sua adolescência, ensinando a ela, porque lá na frente ela iria ter uma família. Então já tem ninguém, mas mães aqui que tem filhas, está entendendo, ensinando as suas filhas a cuidar de uma casa, a ser uma jovem, uma menina de Deus, para que lá na sua idade de adulto e chegar a um casamento, poder cuidar da sua família, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, ser uma mulher de Deus na presença do Senhor. E a Bíblia diz que essa moça era uma efraimita. E elas, entendem isso aqui, igreja? As mulheres efraimitas, elas não tinham problema para gerar filhos. Ana era efraimita. E elas não tinham problemas para gerar filhos. Elas eram consideradas moças frutíferas. E essa moça, a igreja, ela tinha sonhos, ela tinha projeto. E ela tinha tudo para ser uma mulher honrada. E Elcana vai, casa com essa moça, paga o dote. Só que
Por quê? Seguir com a descendência e principalmente nascendo homem. Passa o primeiro ano e não vem filho, igreja. Passa o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, chega ao quinto ano e nada. E a família cobrando. A família do Elcana e nada. A família da mulher e nada de acontecer de filho. E naquele tempo, dentro ali das leis que eles viviam, que era a lei que tinha do Código de Hammurabi, ele dava a autorização que, casando com uma mulher e ela não pudesse gerar filho, ele poderia pegar uma outra mulher para se casar, porque tinha que ter filho. E assim, ela não tendo condição de gerar filho, quem aparece na história? Penina aparece na história. Só que Ana, por não gerar filho, igreja, veja isso aqui, ela se tornou agora uma opróbria. E a palavra opróbria, ela vai no nível mais alto da vergonha, que era o que Ana agora ia passar a viver diante da vergonha. Porque uma coisa era a mulher casar, engravidar, sair na rua, todo mundo vendo, alegre, feliz. Outra coisa era 5, 6 anos e nada de sair filho e o povo falando. E aquilo se tornou uma vergonha para ela. E aonde Penina, quando ela entra na história, porque a lei dava direito a ela, a lei dizia que Penina chega, na nossa linguagem, para bagunçar o negócio. Porque existia um processo, existia um plano. Só que dentro da igreja, desse processo que Elcana passou a viver ali com Ana sofrendo, e Penina no meio, ele poderia desprezar a sua mulher, ele poderia desprezar Ana. Só que Deus, igreja, Deus ele coloca um amor tão grande no coração de Elcana, pastor, que ele não manda ela embora. Deus ele coloca um amor tão grande no coração dele, que ele, como se ele dissesse assim: você vai ficar aqui, você vai viver aqui junto conosco, porque ele não tinha a coragem de mandar ela embora. E a gente vê que a lei mandava Ana embora, mandava que ele pudesse desprezar ela, arrume as suas coisas e siga, porque você não me dá. E ali por diante ele viver com aquela mulher, e uma mulher acobertada pela lei. Se coloque no lugar de Ana. Porque dentro daquilo que ela estava passando, a vergonha com que ela estava vivendo, as pessoas agora passaram a não olhar mais para ela como olhava antes. E pense uma coisa, é você sofrer rejeição. Pense, você quer matar uma pessoa, rejeite a ela. Muitas vezes você não precisa nem falar nada, dizer coisa na sua cara, mas só em você dar o desprezo. Isso é terrível na vida do ser humano. Eu posso dizer isso com convicção, porque eu já passei por isso. E vocês não imaginam o quão grande sofrimento eu passava. De você estar vivendo algo e a pessoa só lhe escanteando. E isso a gente sabe que é triste. Só que aquele que serve a Deus, aquele que é crente, aquele que é fiel, pode aparecer pessoas que seja para querer te rejeitar, mas a tua cabeça vai estar sempre erguida, vai estar sempre de pé, e você caminhando e dizendo assim: você vai ter que me engolir.
Porque todo ano eles subiam para Siló, Ana pedia e não acontecia nada. E Penina, a Bíblia diz o que? Que ela dava filhos e filhas. Meu Deus. E ela vivendo com Ana dentro da mesma casa. E a Bíblia diz que Penina a provocava excessivamente. Igreja, o sofrimento dessa mulher não era fácil. Só que Ana, ela está lá, diante das humilhações, mas orando, diante das provocações, mas orando, diante da rejeição e orando, o desprezo acontecendo e Ana orando ao Senhor. Aí você pode dizer, irmão, mas é muito fácil se eu falar isso aí, porque não é o Senhor que está passando. Possa ser até muito fácil, mas o mesmo Deus que me livrou das rejeições é o mesmo Deus que vai tirar você também desse processo. Aleluia! Mas basta você crer e perseverar. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando Elcana subia para o sacrifício, vinha o período do direito da alimentação. Veja, ele pegava porções, ou vou conjecturar o marmitex, e dava a Penina e aos seus filhos. E a lei, igreja, não dava nem esse direito para Ana. Veja que situação. Mas por conta do amor que Deus tinha colocado dentro do coração de Elcana, ele dava dobrada. Ele dava porção dobrada a ela, igreja. Porque era o amor que estava dentro do seu coração, que Deus tinha colocado. A gente vê, igreja, que tem pessoas vivendo dentro de um mesmo lar, e dentro da casa não tem só duas pessoas, tem mais pessoas. E tem pessoas que estão neste tempo aí, olha, provocando, mas tem alguém que está com você lá dentro. Tem alguém que está do seu lado com tanto amor, e te ajudando, um provocando e o outro lá dizendo, calma, rapaz. O outro dizendo, não liga não. E a pessoa está ali martelando. É por isso que você está conseguindo ainda ir adiante. E a gente vê que quando Ana recebia as duas porções, ela se sentia num grau de humilhação, pastor. E Ana, ela chega do pó das humilhações, porque todo ano ela ia, e Penina do lado, só que Penina ia tirando o couro dela, no caminho a mesma coisa, ia falando coisas absurdas. Mas ela ia. Eu acredito, pastor, que Penina chegava e dizia, não é um projeto falido. Eu consigo e tu não consegue. Olha, filhos e filhas, olha, jogando na cara, igreja. E quantos aqui já passou, pode estar passando por essa situação, recebendo certas coisinhas na cara, e você dizendo, tá sério, mas creio que você tem um Deus, creio que você tem um Deus que está vendo tudo, que você tem um Deus que está só anotando, olha, os dias ele está se passando, mas Deus está escrevendo tudo, e no momento estressado, as coisas vão acontecer.
vendo ali só o bagaço, vamos dizer assim, sem suportar mais nada, e pelo amor que o marido tinha por ela, ele já alimentando ela com porções dobradas, a crise grande, e ela chega a um ponto, pastor, que ele diz assim: eu não vou comer. E ela não quis mais comer. Por quê? Porque ela já chegou no fim do poço. Ela já não aguentava mais aquilo que ela estava vivendo. Igreja, Ana queria só um filho. Ana queria só um filho a ele. E ali ela começa a chorar. E a Bíblia diz que o choro de Ana era tão forte que chama a atenção do marido dela, por conta do sofrimento. E o marido pergunta: por que é que você não quer comer? Isso é muito fácil. Por que é que você não quer comer? A mulher passando por um processo terrível, sem aguentar mais nada, subia, descia e nada, a aflição sendo grande. E ele chega: por que é que teu coração está tão triste? Oi, Deus. Ele ainda chega mais: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Não era isso, igreja, que Ana queria. Não era isso que ela queria. Ela queria apenas um filho. Por conta da vergonha, por conta do sofrimento, por conta da angústia. E já tinha se passado muitos anos e nada tinha acontecido. Mas eu volto a falar, igreja, que diante dessa situação, tome para si isso aqui: tem alguém do seu lado. Diante dessa situação que você está pensando, passando, você pode até estar pensando que está sozinho, mas tem alguém do seu lado e está lhe dando força. Porque houve um momento que, quando, pastor, tem isso aqui, houve um momento, pastor, que quando Davi ele chegou no pó das cinzas, por causa da morte de Absalão. E quem era Davi? Veja, eu não estou fugindo do contexto. Davi ele chega num momento tão triste por conta da morte do filho dele, que Joabe era ligado a ele direto, mas não consegue levantar ele do pó, não consegue tirar ele daquele sofrimento, daquela angústia. Por quê? Porque a vontade de Davi era morrer, por ter perdido o filho. Ana queria o filho. E Davi ali arrasado pela morte do filho.
está um silêncio aqui dentro da minha casa. Não porque bota uma música aí, porque na casa de crente tem que ter louvor, na casa de crente tem que ter palavra, na casa de crente tem que ter oração, tem que dar o tempo todo em evidência, porque alguém precisa ouvir a minha e a tua voz. Aleluia. E Davi se levanta daquilo ali, pastor. Só que quando, veja, voltando para o texto, que quando Ana ouve isso, aí o texto diz no versículo 9: e Ana levantou. E quando ela se levanta, né, a palavra levanta, ela vem para quem está o quê? Para quem está caído, para quem está desmantelado, para quem está no chão, para quem está para baixo. Nós podemos dizer isso a você, igreja, porque não importa da forma que você chegou aqui hoje, você pode ter chegado aqui hoje, dentro dessas aflições, dentro dessas angústias, com um sofrimento terrível aí no seu coração. O semblante pode estar no rosto, mas só Deus é quem está contemplando o que está acontecendo dentro de você. Só Deus é quem sabe como é que está esse coração. Um coração que está contrito, parece que tem uma mão dentro assim, olha, apertando ele. Mas Deus está dizendo nesta noite: ore, louve, porque quem vai tirar isso tudo de você sou eu. Aleluia, glória a Jesus. Não tem nada perdido, igreja. E a gente vê, igreja, que no versículo 8 diz que Ana, ela estava em lágrima, ela estava se derramando no choro. Aí daqui a pouco aí a Bíblia diz que Ana se levanta, e quando ela se levanta, ela vê do outro lado que Penina ri da cara dela, e Penina ali vendo todo o sofrimento, a angústia. E eu acredito mais que Penina olha assim e diz assim: agora ela desiste, agora ela vaza, agora ela vai-se embora, não vai coisa nenhuma, não vai para lugar nenhum, vai ficar no lugar, vai permanecer onde está, porque o nome do Senhor ele vai ser glorificado, porque projeto de homem ele não vai não. Agora o projeto de Deus que tem a tua vida, isso sim vai acontecer. Aí ela levanta, e quando ela levanta, meu querido Luiz, ela sai quebrando tudo, é protocolo, porque foi pó das cinzas, foi da lama, foi da vergonha, foi dos maus olhares, foi do opróbrio que estava acontecendo na sua vida. Diz que ali ela vai orar, e ela ora tão diferente do costume que vinha orando, igreja, que foi uma oração tão diferente que o sacerdote Eli chega para mim assim: olha, até quando tu vai estar embriagada? Até quando? Tem pessoas que não estão entendendo nada e fica falando besteira. Tem pessoas que não sabem nem o que é que está acontecendo e está murmurando com o vizinho do lado. Não sabe o tamanho do processo, mas está ali, olha, na janela, só prestando atenção quando tu vai e quando tu volta. E vê que Ana, que quando ela orou, a Bíblia diz que ela não orou com a boca, ela orou com o coração. A oração agora foi diferente, igreja. Foi diferente, porque uma coisa é você estar aqui: Senhor, me ajude, eu não estou aguentando mais, e o vizinho estudando. E outra coisa é você, como diz a Bíblia, fechando a porta do quarto, entrando em silêncio, falando com ele. E ele só te ouviu. E vê que nessa oração, o que foi que aconteceu? Ela não perdeu, ela abriu mão do sonho dela.
E esse filho eu vou entregar. Aí, pois agora eu vou agir. Agora eu vou entrar em ação, porque agora ela equiparou o projeto de Deus e que ela estava querendo fazer. Aí Deus, eu vou trabalhar agora. Eu vou fazer agora. E a gente vê a igreja aqui, que o livro disso aqui é que menina pensou que Ana já tinha ido embora. Menina pensou que Ana já estava longe. Só que daqui a pouco lá vem quem? Ana voltando. E Ana voltando como rindo. Por quê? O Eli disse: vai em paz e Deus conceda o que tu pediste. Aquilo ali alegrou ela. E aquele semblante de tristeza já tinha caído por terra. Porque ela já vinha de lá com a convicção que Deus ia fazer uma obra. Sabe que é Deus, igreja? Sabe que é Deus, igreja? É o Deus que nós servimos. Deus grande. Quantas aflições, quando choro, e dizendo por quê. Pessoas aqui que ficam perguntando por quê, o tempo todo por quê. Por que eu vejo isso, assim na família dos outros, e na minha família também não acontece do mesmo jeito? Por que, Deus? Tem coisas que só Deus é que vai fazer na sua vida. Tem coisas que nem a medicina, nem a advogado, ele vai poder fazer. Mas é Deus que vai fazer, porque o nome dele vai ser glorificado dentro da situação que você está passando. Aleluia. Não tem como você parar. Não tem como parar, porque tem pessoas que estão pensando que você vai desistir, que você vai ficar na caminhada, que você está o tempo todo olhando para trás, não vai parar nada, não vai desistir nada, e vai continuar olhando para frente, porque lá na frente é onde vai acontecer as coisas, e aqueles que ficaram para trás é onde vai ver você passando com o projeto que Deus realizou na sua vida. E a gente vê aqui, volta do sacrifício para casa e passa 12 meses. Pastor, isso aqui é tremendo, pastor. Passa 12 meses, aí quando passa 12 meses começa 1 mês, 2 meses,
muito tempo, não. Perseguidor de crente não permanece muito tempo na tua cola, porque tu ora, porque tu busca Deus e Ele acha o teu favor. Porque tu ora, ela vai para o santuário, e ela quando chega no santuário, aí a gente vê no versículo 26 que o sacerdote ele não o conheceu. Veja que coisa, passou todo o processo. Quando ela chega lá, o sacerdote não conheceu mais ela, pastor. Por quê? Porque uma coisa é você estar com aquele semblante, esse aspecto de sofrimento, de tortura, de maus tratos, da rejeição, que você chega até o ponto de querer se ajeitar mais, não tem mais força. Aí que quando ela chega diante do sacerdote, ele não o reconhece mais. Aí ela diz: está me reconhecendo não, sacerdote? É como se ele dissesse: não, não, quem é você? Aí ela diz: meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Aí no versículo 27, ela, por esse menino aqui, ó, por esse menino orava eu. Olha aqui a bênção. Olha aqui a bênção chegou. Eu queria estar lá para ver a cara do sacerdote, morto de vergonha. E a gente vê a igreja, eu já vou finalizar, que através das orações de Ana, e pelo ponto de não desistir, o sofrimento foi grande, mas quem foi que cantou no final? Quem foi que cantou? Foi Penina ou foi Ana? Glória a Deus. E a gente vê aqui no capítulo 2, diz que lá Ana canta ao Senhor,